nós falamos um pouco sobre como a ira contra si mesmo, ela também é pecado. E nós vimos algumas coisas bem interessantes ali naquela ocasião. E dentre elas eu destaco o fato de que, geralmente, quando nós nos iramos contra nós mesmos, é porque nós temos um elevado senso de justiça própria. Então, como quando cometemos algum tipo de erro, quando, por exemplo, no trabalho nós emitimos um documento ou confeccionamos um documento errado, ou colocamos o destinatário errado, e acontece algum tipo de problema por conta disso, a primeira coisa que a gente vai fazer geralmente é: como que eu pude ser tão desatencioso? Ou quando se trata realmente de um pecado, veja, errar um documento não é necessariamente um pecado, uma desatenção qualquer, mas quando nós efetivamente pecamos deliberadamente. E nós também caímos no pecado de achar que nós estávamos acima da possibilidade de cometer aquele determinado pecado. Então entra aí novamente a questão da autojustiça. E quando nós dirigimos a nossa ira contra nós mesmos, motivada por essas coisas, certamente trata-se de uma ira pecaminosa. Então, a gente tem visto aqui algumas coisas importantes sobre ira, não custa lembrar. Dizer que a ira, ela não é meramente um sentimento. Essa é uma das coisas que eu mais tenho frisado aqui. A ira não é um mero sentimento. Ela é uma ação, ela é algo que eu faço. Eu percebo um mal e eu reajo contra esse mal com todas as forças do meu ser. E tanto a minha voz quanto a minha expressão facial, e em algumas ocasiões as minhas mãos e os meus pés, eles vão colocar para fora essa ira, e eu posso, de fato, me manifestar de uma maneira totalmente desproporcional àquilo que me causou tanta raiva, tanta ira. Então, de fato, não se trata de um simples sentimento. E é algo, meus irmãos, que não se resolve com terapias autocentradas, digamos assim. É algo que não se resolve com teorias, digamos assim, humanistas, que apontam para todas as direções, menos para onde nós devemos apontar, que é para Deus. Então, hoje, concluindo aqui esse estudo, eu quero tentar matar 2 coelhos com uma só cajadada. Em primeiro lugar, vou falar sobre o capítulo 9 do livro, né? Como ajudar outros a lidar com a sua ira. E, por último, o último capítulo do livro, por que você deve lidar com a sua ira pecaminosa. Vamos, então, caminhar nessas 2 direções. Primeiro, como ajudar outros a lidar com a sua ira. Irmãos, a tarefa do aconselhamento cristão, do aconselhamento bíblico, ou poderíamos até ser mais explícitos no sentido de uma terminologia bíblica, a tarefa do encorajamento mútuo, a tarefa da comunhão dos santos, ela nada mais é do que um pecador tentando ajudar outro pecador a lidar com o seu pecado. Ou seja, pessoas quebradas, pessoas que precisam de transformação, tentando ajudar outros que também precisam de transformação. Essa é basicamente a dinâmica da vida cristã, no tocante aos nossos relacionamentos uns com os outros. Nós somos cheios de imperfeições, nós somos cheios de falhas, cheios de pecado, mas ao mesmo tempo nós estamos ajudando outros a lidar com as suas imperfeições, com as suas falhas e com os seus pecados. E é nesse sentido, meus irmãos, que é fundamental que nós tenhamos por foco a palavra de Deus. Quando Paulo vai dizer lá aos Colossenses, seja Cristo
o árbitro em vossos corações. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Vejam, o árbitro ele serve para fazer o quê? Para mediar conflitos, não é? Duas partes que precisam se relacionar e não raro essas partes vivem no antagonismo, disputas, e precisa haver um árbitro para mediar esse conflito. E Paulo vai dizer lá aos Colossenses, que seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Então, sempre que nós olhamos, meus irmãos, para Cristo, sempre que nós olhamos para a maneira como Cristo ele lidou com pecadores, a maneira graciosa como Cristo ele restaura os feridos, o profeta vai dizer que ele não esmaga a cana que já está quebrada, e ele nem apaga o restinho da brasa que já está perdendo o seu calor. Cristo, ele endireita a cana quebrada, e ele acende novamente aquela brasa que já estava se apagando. Então, se nós pensarmos em Cristo sob essa perspectiva dos nossos relacionamentos uns com os outros, a quantidade de gente quebrada que aparece no nosso caminho vai receber o conforto necessário do Evangelho. Porque vai ter diante dela alguém que também é quebrado por seus pecados, alguém que também precisa ser amparado por Cristo, estendendo-lhe a mão para que ela saia da situação em que se encontra. Certamente, meus irmãos, nós não iremos conseguir fazer isso sem que o Evangelho nos guie. Certamente nós não iremos conseguir fazer isso sem que nós tenhamos Cristo por foco. E certamente, portanto, nós não iremos conseguir fazer isso se a nossa conduta for uma conduta irada e não uma conduta equilibrada e centrada. Então, como ajudar outros a lidar com a sua ira? O primeiro passo que o autor coloca aqui é o seguinte: entre no mundo da pessoa, entenda a pessoa e sua situação e ofereça a esperança do Evangelho. Seus objetivos iniciais, diz ele, para ajudar uma pessoa irada, devem ser refletir o cuidado e a esperança de Cristo, bem como cultivar uma relação aberta e afável. Então, esse é o primeiro ponto, é entender por que aquela pessoa está irada. É tentar entrar no mundo daquela pessoa. É tentar observar as coisas a partir da perspectiva dela, para então conseguir oferecer a esperança do Evangelho. Irmãos, esse ponto é fundamental porque se nós formos pensar em Cristo, se nós formos ler o que Hebreus, por exemplo, vai falar da ação de Cristo nesse sentido, a gente vai ver que foi exatamente isso que ele fez ao encarnar. Assumir a forma humana. Ou seja, assumir as fraquezas da condição humana, da natureza humana. Aliás, Calvino, no seu comentário de Romanos, salvo engano, ele vai responder a pergunta, né? Por que Deus ele se fez homem? Por que era necessário Cristo se fazer carne? Porque era necessário ele ser não somente Deus, mas também homem. E eu vou parafrasear aqui, porque realmente não estava no meu script essa fala. E Calvino ele vai dizer mais ou menos que ele precisava ser Deus, porque somente Deus ele pode perdoar o pecado, mas também precisa ser homem, porque tudo que foi corrompido pelo pecado precisa de restauração. Então, se o homem foi corrompido pelo pecado, se houve uma queda, então aquilo que caiu precisa ser restaurado. Então, Cristo precisava se fazer carne para que houvesse a redenção de pecadores. Então, vejam, meus irmãos, o próprio Cristo, ninguém jamais poderia lançar sobre Cristo qualquer tipo de acusação. Alguém que estivesse sofrendo um pecado e Cristo chegasse para confrontar e confortar essa pessoa, ela jamais poderia dizer:
mas o Senhor não se colocou no meu lugar. Irmãos, ninguém jamais se colocou no lugar do outro como Cristo. Ninguém jamais fez isso num nível tão supremo, tão elevado como Cristo. Por mais que as nossas ações humanas, elas tentem fazer isso em alguma medida, você tenta se colocar sob a perspectiva do outro, jamais nós conseguiremos fazer isso como Cristo fez. Cristo foi quem fez isso da forma suprema. Então, se nós olharmos para Cristo, nós vamos ver que Ele foi o exemplo supremo de alguém que se colocou no lugar do outro. Aliás, Cristo, Ele ensina em muitas de suas parábolas essa questão. E eu volto a tocar na parábola do bom samaritano, porque quando o intérprete da lei pergunta a Cristo, mas quem é o meu próximo? Diz o texto do evangelista que ele perguntou isso querendo se justificar. Ele esperava uma resposta do tipo, o seu próximo é um judeu. O seu próximo é o seu pai, a sua mãe, é o seu filho. É alguém que compactua da sua mesma perspectiva teológica, porque o farisaísmo era isso. Ou seja, os eleitos, os salvos, somente são aqueles que estão dentro do mesmo círculo religioso judaico que eu. Então o fariseu, ele não enxergava ninguém como próximo, se não fosse um fariseu. Inclusive as leis rabínicas diziam que, por exemplo, se um fariseu ele visse um gentil se afogando, ele não tinha obrigação alguma de tentar salvá-lo. Por quê? Porque, segundo as leis farisaicas, o gentil não é o meu próximo. Então, quando ele faz essa pergunta a Jesus ele vai fazer um exercício de empatia com aquele intérprete da lei. Ele vai fazer com que ele assuma a carne, ou seja, sente no lugar de alguém. E Jesus vai fazer isso por meio de histórias. Aliás, histórias são uma das melhores formas de nós criarmos empatia, ou seja, assumir uma perspectiva ou uma experiência de vida que nós não temos. E aí Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. E lá no final, Jesus vai perguntar, quem dos três te parece que foi o próximo do homem que estava largado à beira do caminho? E aí o homem diz, foi aquele que usou de misericórdia para com ele. E o que é que Jesus responde? Vai e procede tu de igual modo, ou seja, vai e te coloca no lugar daquele homem. Então, para lidarmos, meus irmãos, com pessoas iradas, isso não é diferente. Nós precisamos tentar assumir a perspectiva dela, entender a maneira como a sua mente opera, para que nós possamos oferecer, de fato, soluções baseadas no Evangelho. A palavra de Deus é o livro especializado em ira. E a palavra de Deus é quem traz respostas a esse problema. Essa frase aqui do autor é bem interessante, vejam. Assim como emprestar o carrinho de mão a um vizinho, compartilhar uma ou duas ferramentas cristãs de crescimento com um amigo que confiou em você e mostrou interesse em Cristo, irá com certeza elevar o nível de sua amizade e mostrar a ele que você é um amigo verdadeiro que deseja ajudar. Então, é semelhante a emprestar uma ferramenta. Aquele seu vizinho desesperado para consertar alguma coisa. Vejam, algumas coisas em casa, por exemplo, na época em que eu não tinha certos tipos de chave de fenda, porque existem vários tipos hoje, eu tentava resolver a coisa com a faca. Muitas vezes eu conseguia, outras vezes não. Outras vezes espanava a cabeça do parafuso, mas eu pensava, não, já está aí apertado, eu não vou mexer mais. Quando eu precisava mexer no parafuso, ele estava todo, eu não conseguia mais tirar. E você corre o risco de perder aquele objeto onde o parafuso estava. Então, quando nós não temos as ferramentas adequadas, nós podemos até nos virar por algum tempo em alguns aspectos, mas
Vai chegar uma hora que a vida vai cobrar e a gente não tem as ferramentas para lidar com aquele problema. O Evangelho é a caixinha de ferramentas que contém todas as ferramentas necessárias para que lidemos com todo e qualquer tipo de problema. Então, seja esse amigo que empresta, digamos assim, para o outro a sua caixinha de ferramentas para que ela observe e veja que, de fato, o Evangelho ele é suficiente para todas as coisas. Se essa pessoa com quem você está lidando ela não é crente, imagine que você apresentou a ela um conceito que ela nunca tinha ouvido falar, e como de fato esse conceito baseado no Evangelho, essa ajuda que você ofereceu lhe foi útil, o quanto, meus irmãos, isso pode ser uma porta para a evangelização mesma dessa pessoa. Uma parte importante do ministério cristão é refletir Jesus, que é manso e humilde, aberto e receptivo aos pecadores. Seu relacionamento com a pessoa estabelece o contexto para ensinar a sabedoria, demonstrar graça no falar e modelar uma conduta piedosa. Então, tem alguns textos bíblicos aqui que o autor trabalha, mas, por exemplo, essa questão da graça no falar, Colossenses 4, 6. Irmãos, essa palavra aqui é poderosa demais. Colossenses 4, 6. A vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Evitem responder às pessoas no calor do momento. Porque certamente quando nós fazemos isso, meus irmãos, a nossa palavra não estará temperada com sal. Quando nós respondemos ira com ira, o efeito disso vai ser muito mais danoso do que o inicial. Então a vossa palavra seja sempre amável. Eu não sei se eu contei para os irmãos, eu tive diversos episódios de ira, tenho diversos episódios de ira na minha vida, mas quando eu comprei meu primeiro carro, eu morava em Santarém, no Pará, isso foi no ano de 2010, e o carro zero, novo, brilhando, aquela coisa, e eu deixei o carro na garagem, e eu tinha uma vizinha, era uma espécie de um mini conjunto habitacional, digamos assim, de casas, 3, 4 casas. E essa vizinha da frente, ela tinha 2 filhos. Eles deviam ter mais ou menos aí, um devia ter 5, o outro devia ter 7 ou 8 anos. Num belo dia, eu acordei, e a Adina lembra bem disso, e olhei para o capô do meu carro, e parecia, os irmãos já viram a foto da Via Láctea, parecia uma galáxia assim em cima do carro, só que era uma galáxia de areia. O menino, ele jogou areia em cima do capô do meu carro zero e resolveu limpar o capô do carro com areia em cima, usando as mãos. Os irmãos imaginam o que deve ter acontecido. Quando eu olhei aquela cena, eu não coloquei em prática aqui essa palavra de Colossenses. A minha palavra não foi amável, não foi temperada com sal. Só que, para mim, eu estava no meu mais perfeito equilíbrio. Depois do caso passado, bem, foi resolvido em partes, eu dei um polimento lá, resolveu meia boca a situação. E a Adina chegou para mim e disse: amor, você estava transtornado. Eu disse: eu? Como assim eu transtornado? Eu estava falando baixo, eu estava num tom de voz moderado. Ela disse assim: você que pensa, eu queria que você se visse no espelho, você teria medo. A minha palavra não foi amável, não foi temperada com sal. Eu não lembro exatamente o que eu disse para a mãe e para os pais daquela criança, mas pela reação deles, certamente não foi algo bom que eu falei.
eu sou um pecador que preciso, né, de graça para lidar com esse pecado. Você certamente encontrará pessoas no seu caminho assim e precisará também ensiná-las dessa forma. Segundo passo que o autor coloca: ajude a pessoa a arrancar do coração suas crenças e motivações pecaminosas que produzem ira pecaminosa e a abraçar o Deus da graça. Uma transformação piedosa, duradoura e profunda só acontece quando nossas crenças e motivações do coração são radicalmente transformadas pela graça de Deus. O que uma pessoa irada precisa fazer é enxergar a ira como um problema, como um ídolo que precisa ser arrancado. O profeta Oséias vai dizer que os ídolos, eles não servem para outra coisa senão para a destruição. É para isso que serve um ídolo. E você se torna aquilo que você adora. O meu sogro me disse uma frase que eu jamais esqueci, uma frase simples, mas profunda, uma frase lapidar, uma frase que dá para você escrever numa lápide. Quanto mais você se relaciona com Deus, seja Ele qual for, mais parecido com Ele você se torna. E aí, irmãos, quando a gente vai para a Bíblia, é fatal essa verdade. Lembram quando o povo lá no Êxodo 32, Moisés está descendo no Monte Sinai com as duas pedras, com as duas tábuas da lei na mão. E com que cena Moisés se depara? O povo idolatrando um bezerro de ouro. Moisés não somente quebra as tábuas, aquilo representava que o povo estava quebrando a lei do Senhor. Mas o que é que ele manda fazer com o bezerro? Ele manda derreter o ouro, jogar na água e mandar os idólatras fazerem o quê? Beberem a água com o ouro derretido. Vejam se esse ídolo que vocês estão adorando faz bem para vocês. Bebam dessa água com ouro derretido. Certamente muitos devem ter morrido com complicações no estômago por conta disso. Você não adora tanto esse ídolo, torne-se como ele agora. Beba a água, o ouro derretido na água. Se torne como esse ídolo e veja o que é que vai causar. Salmo 115 também vai falar que os ídolos dos povos, eles têm olhos, mas não veem, têm bocas, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm pés, mas não andam. E aí Deus vai dizer: tornem-se semelhantes a eles todos quantos os adoram. É inevitável que você se tornará igual ao Deus que você serve. A pessoa irada, ela precisa, em primeiro lugar, perceber que esse comportamento dela é um pecado, é um ídolo que precisa ser extirpado do seu coração. Então, cabe-nos fazer o quê? Apresentar para essa pessoa, mostrar as motivações pecaminosas do seu coração, que produzem essa ira pecaminosa. A parte mais importante de seu trabalho nesse estágio é expor as crenças e motivações dominantes no coração de seu amigo, ensinar e levar seu amigo a arrepender-se e a confiar em Cristo de novas maneiras. E aí o autor, ele sugere pedir que essa pessoa ela leia Tiago, capítulo 3, versos 13, até o capítulo 4, versículo 12, e outras narrativas que ele já, outros textos bíblicos que já foram apresentados aqui nesse livro. Então é isso. Em segundo lugar, é expor as motivações pecaminosas dessa pessoa. Ela precisa ver que aquela motivação pela qual ela está irada é uma motivação errada, que esse ídolo da ira vai consumi-lo. É curioso que Dante Alighieri, na sua famosa obra A Divina Comédia, um dos círculos do inferno que ele coloca lá é ocupado por iracundos, pessoas iradas. E qual é o castigo
para o iracundo no inferno. Deus, ele colocou um monte de iracundo junto, pronto, e eles vão viver eternamente brigando uns com os outros. Os adivinhos, aqueles que querem adivinhar o futuro, eles têm os olhos nas costas, um monte de coisa curiosa que aparece lá na Divina Comédia. Ou seja, era isso que vocês buscavam, pronto, então é isso que vocês vão ter para toda a eternidade. Terceiro lugar, terceiro passo, ajude a pessoa a controlar as expressões de sua ira pecaminosa e a substituí-las por palavras e ações piedosas. Os irmãos lembram que lá em Gálatas, capítulo 5, quando Paulo ele está fazendo uma lista das obras da carne, para cada obra da carne, você vai ter um correspondente no fruto do Espírito. Já perceberam? Então, por exemplo, Paulo vai dizer que a ira é uma obra da carne. Gálatas 5. E a sua contraparte no fruto do Espírito é o que? A mansidão. É apresentar para a pessoa que esse comportamento pecaminoso, essas ações pecaminosas, elas precisam ser substituídas por palavras. A gente leu Colossenses agora. Que a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal. Uma pitadinha de sal na língua. Aliás, Tiago vai tratar sobre a língua na sua carta. Ele vai dizer que a língua ela é um instrumento tão pequeno, mas é como o leme de um navio. Que é pequeno, mas é ele quem dirige o navio, quem faz navegá-lo para onde ele quiser. É como uma fagulha, é aquela bituca de cigarro acesa que incendiou uma floresta. Isso é a língua, na perspectiva de Tiago. Então nós precisamos fazer o que com a nossa língua? Nós precisamos substituir as palavras pecaminosas, as expressões iradas que nós apresentamos com palavras. Nós precisamos substituir isso por palavras piedosas. Nós precisamos substituir as nossas ações iradas por ações piedosas. Arrepender-se dos desejos malignos que produzem a sua conduta irada e receber a graça perdoadora e capacitadora de Deus. Assumir a responsabilidade por sua conduta irada e identificá-la como maligna perante Deus e os homens. Eu acho muito interessante, meus irmãos, já perceberam como nós, seres humanos, uma das coisas que nós mais gostamos de fazer é terceirizar a nossa culpa. Isso desde criancinha. Eu acho muito interessante Pedro. Interessante no sentido assim de que é um caso curioso para se estudar quanto a esse aspecto, não porque seja interessante, porque seja bom. Mas sempre que ele comete alguma peripécia, algum pecado, ele chega lá com os beiços arriados, mamãe, papai, ele fez isso, sendo que ele é ele próprio. Ele usa a terceira pessoa, ele fez isso. Ele quem, Pedro? Você fez isso. Diga, eu fiz isso. Mas sempre que ele quer alguma coisa, alguma biscoito, os irmãos devem ter reparado que é a coisa que ele mais pede no culto. Biscoitinho. Mamãe, eu quero biscoitinho, eu. Quando é para favorecer, eu. Mas quando é para confessar o pecado, ele. Percebem? Desde a mais tenra infância, meus irmãos, nós terceirizamos a nossa culpa. Precisamos assumir a nossa responsabilidade por nossa conduta irada e identificá-la como maligna perante Deus e os homens. Confessar a sua conduta irada e renunciar a ela perante Deus e outras pessoas. Lembre-se, vocês ofendem a Deus em primeiro lugar, mas também ofendem o próximo. Se o seu próximo foi objeto da sua conduta irada, você precisa pedir perdão também a ele. Renovar a sua fé em Cristo e em suas promessas,
a pessoas iradas contidas no Evangelho. Há promessa no Evangelho e há perdão no Evangelho, irmãos, para o pior dos pecadores. Comprometer-se a tomar passos ativos e concretos para substituir sua conduta irada com palavras e ações genuinamente cristãs. Quando o salmista diz assim, a tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti, irmãos, essa questão de memorizar textos bíblicos é fundamental, porque sempre que nós estivermos diante de uma tentação forte, no tocante aqui ao nosso caso, de uma tentação muito grande a ficar irado, lembre daquele versículo que fala sobre o assunto, sobre a ira, e certamente o Espírito vai agir e você vai desistir daquele pecado. Autocontrole, linguagem piedosa, pacificação e resolução de problemas com base na palavra de Deus. Sempre que está havendo conflito entre duas partes, não falta gente para colocar gasolina no fogo que já está pegando. Nós, como cristãos, precisamos ser os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. Nós precisamos ser agentes da paz. Estabelecer e executar um plano factível para enfrentar tentações. Não adianta querer ser mais realista que o rei, mas o nosso plano para enfrentar esse pecado precisa ser factível. E isto inclui registrar a ajuda de amigos cristãos. E por último, continuar a estudar as Escrituras e recursos nela baseados em tópicos relevantes numa atitude de oração. Então, se esse é um problema, um pecado contra o qual você pessoalmente luta, então continue a estudar e a ler as Escrituras para que, em atitude de oração, para que esse problema ele seja minimizado, resolvido. Agora eu quero falar, eu falei aqui como você pode ajudar outros, né? Agora eu quero falar por que você deve lidar com a sua ira pecaminosa. Existem algumas razões aqui que o autor ele coloca. A primeira razão, evitar que você sofra e para promover o seu bem-estar físico e espiritual. Irmãos, as Escrituras elas afirmam que o pecado ele traz consequências não somente na nossa relação com Deus, no sentido lato, no sentido mais amplo, mas ela também traz consequências físicas. Nós padecemos de males na nossa carne por conta do pecado. Salmo 32, 38, Provérbios 3, são textos que demonstram isso de maneira exemplar. Por exemplo, o salmista vai dizer no Salmo 32, que por conta do meu pecado os meus ossos se envelheceram e eu senti a tua mão pesando sobre mim. Ou seja, dores no corpo por conta de pecados não confessados. Pecados não confessados, eles trazem dor não somente para a alma, mas também no corpo. E aí tem uma frase aqui do Richard Baxter, famoso puritano, falando sobre esse assunto. Ele diz o seguinte: observe ainda que grande inimigo a ira é para o próprio corpo. Ela inflama o sangue, provoca doenças, gera a força da natureza e em muitos causa doenças agudas e crônicas que acabam por levar à morte. E como é doloroso esse tipo de morte. Como é doloroso esse tipo de morte. Quando Jesus está descrevendo o inferno, nos evangelhos, ele fala do inferno como um lugar onde há choro e ranger de dentes. Ranger de dentes. Vejam, no inferno, meus irmãos, a gente tem a falsa ideia de que no inferno vai ter um monte de gente arrependida, né? Não há arrependimento no inferno. O que há é dor e raiva, ranger de dentes. Como é doloroso
morrer numa condição de ira e ter que viver assim para o resto da eternidade. Então, há algumas consequências, né, para a nossa saúde física e espiritual. Problemas de saúde física, ou seja, efeitos psicossomáticos, nós sofremos na mente, mas também no corpo. Problemas de saúde espiritual, consciência impura, orações bloqueadas, perda de comunhão com Deus. Lembram quando Pedro vai falar lá em 1 Pedro 3,7? Do mesmo modo, vós, maridos, né, sejam sábios no convívio com as suas esposas e tratem elas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça de vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. A causa de muitas orações que não são atendidas, muitas das nossas orações que não são atendidas, pode estar aí. Veja, aparentemente é algo que não tem nada a ver. Como assim eu trato mal minha esposa e Deus não me responde? A palavra de Deus é quem fala isso. A sua oração é bloqueada, porque você não trata a sua esposa como a parte mais frágil. Você não trata a sua esposa com a delicadeza necessária que uma esposa merece ser tratada e deve ser tratada. E Deus não vai responder as suas orações. Você vai perder comunhão com Ele. Se a sua atitude para com o seu cônjuge é sempre essa atitude irada, as suas palavras são sempre carregadas de ira, de raiva, de rancor. Até mesmo quando você está falando num tom de voz baixo, mas a sua palavra é carregada de ironia. E aí, o Senhor pode puni-lo por conta disso. Salmo 66, 18. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. 1 Timóteo 2,8, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões ou sem animosidade. Vejam, meus irmãos, a ligação do culto, porque Paulo está falando aqui do culto público. A ligação disso com a ira. É um desafio, especialmente para nós que temos criança pequena. É um desafio constante os dias de domingo, irmãos. Eu posso falar, pelo menos por mim. A questão do horário. Os irmãos sabem a luta que é arrumar as crianças. E é um menino que não quer tomar café e chega na igreja, fica com fome, pedindo comida. É uma luta constante. A gente se manter equilibrado. A gente tentar não perder as estribeiras. E a gente chega no culto carregado. Em vez de cultuarmos ao Senhor com o coração leve, a gente levanta as mãos e na nossa oração ali no banco, a gente ainda está carregado de ira no coração. Irmãos, algum problema há conosco quando o dia de domingo, em vez de ser o dia mais esperado, mais leve, o dia em que nós mais nos deleitamos, é o dia em que nós mais temos aborrecimento. Porque durante a semana não é assim, nós estamos no trabalho, e aí a gente só lida com os pecados do filho quando chega do trabalho, e eles já estão cansados, vão dormir logo, e a gente... Mas domingo não, você está o dia inteiro com eles, tendo que aguentar os seus pecados. E aí a gente chega no culto com essa disposição. Não deve ser assim, meus irmãos. Lucas ganhou uma Bíblia nova e está todo empolgado com ela. E aí, vocês sabem que criança, ela tem a mão um tanto corrosiva, mão de ácido, no que toca, corrói, né? E aí, evidentemente, a página da Bíblia é muito fina, e por enquanto Pedro está impedido de se aproximar dela. Mas Lucas estava manuseando a Bíblia, que ele, pela graça de Deus, já está começando a ler, e lendo alguns textos e tal, e eu vi a maneira como ele estava folheando a Bíblia, saiu amassando as folhas todas. E aí, confesso que subiu aquela irazinha. Meu filho, não é assim que se trata a Bíblia.
Aliás, até um link com isso. Sábado eu vou falar para os jovens acerca de homens, né? Homens de verdade, aquele livro. Vejam, um homem que não trata com delicadeza a sua esposa, ele é como um menino. Da mesma forma que o menino ele não tem ainda controle nas mãos para entender a delicadeza da folha de uma Bíblia e não amassá-la, assim é o homem casado que não trata bem a sua esposa. Ele é como um menino que não tem controle ainda sobre a força da sua mão. Mas esse é um outro assunto, ou nem tanto. Mas eu falava que Lucas começou a amassar a Bíblia e eu dei uma repreensão nele. Mas ao mesmo tempo eu lembrei de uma frase de um pastor presbiteriano já falecido, em que ele dizia que uma Bíblia caindo aos pedaços geralmente pertence a uma pessoa que não está caindo aos pedaços. Ou seja, deixa o menino desfrutar, navegar. Ele escreveu o nome dele na Bíblia, o nome Lucas. Era eu quem ia escrever o nome bonitinho, redondinho. E quando vê, ele já pegou o lápis e começou. Eu digo, não, mas aí eu pensei, não, peraí, a Bíblia é dele. Vai ser interessante no registro futuro ele olhar, poxa, olha como é que era a minha letra. Percebem como nós nos iramos, irmãos, por coisas tão bobas e que, na verdade, fazem parte do crescimento da criança. Essa lembrança que ela vai levar para o resto da vida dela, da primeira Bíblia que ganhou, de como começou a ler a Bíblia. Nós não podemos nos irar com isso. Eu não posso me irar quando ver meu filho tentando procurar um texto bíblico e amassando as páginas da Bíblia. Eu tenho que entender que isso é parte da idade ainda dele. Hoje de manhã a Júlia estava chorando muito, muito, muito. E aí quando eu entrei no quarto, eu peguei Lucas com a Bíblia, abrindo a Bíblia, dizendo, peraí, Julião, vou te acalmar, eu vou ler um texto. E eu fiquei por trás só olhando. Ele abriu em Jeremias 31 e, achei, e aí começou a ler para ela. Curiosamente, Jeremias 31, onde vai falar da promessa, Deus renovando o pacto com seu povo, enfim. Bem, Júlia continuou chorando, né, mas, assim, foi muito, muito bonito ver aquilo. Então, não podemos, de fato, nos irar com coisas assim. A segunda razão, a primeira razão pela qual eu devo lidar com a minha ira pecaminosa é evitar que eu sofra para que isso promova o meu bem-estar físico e espiritual. A segunda razão, evitar dano a seus relacionamentos interpessoais e promover o crescimento. Colossenses 3, 8. Mas agora, eu acho que na área é despojai-vos, né? Livrai-vos de tudo isso. Raiva ou ira, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes no falar. Quantos relacionamentos quebrados por conta da ira pecaminosa? Quantos relacionamentos quebrados? Mesmo dentro das nossas igrejas, casais que se divorciam porque a ira impera, pais que não têm bons relacionamentos com os seus filhos porque a ira é uma constante, irmãos que não se falam dentro da igreja por conta de alguma mágoa passada. Irmãos, Paulo diz aqui, despivos, dispam-se, essa roupa não cabe mais, essa é a roupa do velho homem, dispa-se dessa roupa, tire essa roupa, livre-se dela. E aí, é interessante porque, quando Paulo diz para a gente se despir do velho homem, da ira, do ódio, lá no versículo 12 ele vai dizer com o que nós devemos nos vestir. Não é para ficar nu,
com as suas próprias obras. Não, você precisa se revestir, mas do quê? Como santos e amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Vejam como essas coisas contrastam com os pecados dos quais Paulo diz: dispam-se. Há um contraste muito evidente. Então, nós precisamos lidar com a nossa ira pecaminosa para que os relacionamentos interpessoais não sejam prejudicados. E assim nós promovamos o nosso crescimento. A busca da paz relacional exige a eliminação da ira pessoal. Se você quer a paz com o seu próximo, no que depender de vós, Paulo vai dizer em Romanos 12, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Esforce-se para preservar a paz. Não seja você, não sejamos nós aqueles que promovem a divisão, a contenda ou a falta de paz. Provérbios 16, verso 7, olha só que texto, meus irmãos. Provérbios 16, 7. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz até os seus inimigos vivam em paz com ele. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Isso aqui, meus irmãos, é naquele sentido que Paulo vai falar lá em Timóteo, capítulo 3, quando ele está falando sobre as qualificações de um presbítero. Conduta irrepreensível. Ou o que Pedro vai dizer lá na sua carta, que se vocês tiverem de sofrer, sofram fazendo o bem, não como malfeitores. Certamente alguns irmãos aqui já sofreram alguma injustiça, não já? Certamente. Já falei do roubo da minha bicicleta. Poderia falar de tantas outras coisas. Mas eu lembrei de uma frase que eu ouvi do pastor Davi Charles Gomes, pastor presbiteriano, onde uma irmã chegou para ele e disse: pastor, eu sofri uma grande injustiça, e começou a contar a injustiça que ela sofreu. E aí o pastor disse: graças a Deus, minha irmã, você sofreu a injustiça. Imagina se fosse a senhora quem tivesse cometido. É preferível sofrer a injustiça do que cometê-la. Então, nesse sentido, meus irmãos, mesmo as pessoas que não são crentes, mesmo que elas não gostem de crente, mas ao olhar para a nossa conduta, ela não vai ter o que nos acusar, a não ser que nos acusem de coisas absurdas, como os cristãos do primeiro século eram acusados, por exemplo, de canibalismo, porque eles diziam que estavam comendo o corpo e bebendo o sangue de Cristo na ceia, ou eram acusados de incesto, porque o marido chamava a esposa de minha irmã, e aí, como é que um irmão está casando com outro? A não ser que sejam acusações absurdas. Mas de resto, meus irmãos, se nós vivemos de uma maneira centrada, sem ira, se este é um pecado que a cada dia mais está sendo mortificado na nossa carne, quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, o Senhor faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Mateus 7,5, Jesus vai dizer aos discípulos: hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Aquela famosa pessoa
que está falando mal de outro que está com a sujeirinha atrás da orelha, sendo que ele está com o corpo inteiro sujo, ele se banhou na lama, sabe? É a pessoa incapaz de enxergar o seu próprio pecado e gosta de apontar o pecado dos outros. Aliás, nós, seres humanos, somos os maiores especialistas em fazer isso. Não enxergar o próprio pecado, mas enxergar o pecado do outro. Lembram de Judá e Tamar, quando Judá descobriu que a sua nora estava grávida? Adúltera, traz para fora, vamos enforcar, vamos queimar, vamos fazer o escambau. E aí quando ela revela quem é, eu sou aquela prostituta que você possuiu, e esse filho que está aqui é seu. É interessante como rapidinho aquela ira, aquele desejo de morte que nós queríamos contra o próximo, ele é aliviado quando a gente se percebe que é a gente que vai para a fogueira e para a forca, não é? Romanos 12, 18, um texto que eu já citei: façam todo o possível para viver em paz com todos. Além de magoar outras pessoas, diz o autor, a nossa ira também provoca a ira delas. A menos que essa pessoa contra quem você está dirigindo a sua ira seja um crente e naquele momento esteja de uma maneira muito especial, possuída pelo Espírito, e não responda ao mal com o mal, mas, via de regra, a nossa ira, nossa reação irada, produz mais ira ainda nas pessoas. Terceira razão pela qual nós devemos lidar com a nossa ira pecaminosa é evitar desagradar a Deus e trazer-lhe glória e deleite. O pior resultado da ira para o crente é que ela desonra, desagrada e ofende o nosso Senhor. A pergunta bíblica mais importante não é o que a ira não resolvida faz comigo, como ela afeta meus relacionamentos. Essa não é a pergunta mais importante. E sim, o que ela faz contra o meu Senhor, como vai entristecê-lo, o que ele pensa sobre mim, meu problema de ira. Assim como o equivalente moral do homicídio, que é o ódio, a ira, ela viola os mandamentos de Cristo. 1 João, capítulo 3, verso 15, quem odeia seu irmão é assassino. E vós sabeis que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Se tudo que nós nutrimos em relação a uma pessoa, meus irmãos, é um ódio, essa não é uma conduta apropriada para pessoas que nasceram de novo. Elas precisam se despir, como nós vimos lá no texto de Colossenses. O texto de Efésios 4, 26, que é um texto que nós já citamos em outra oportunidade, onde Paulo vai dizer: irai-vos e não pequeis. E eu já expliquei que a ideia daquele texto ali é dizer que quando vocês se irarem, que essa ira não dure muito tempo. Não espere que o sol se ponha para abandonar a ira. Essa é a ideia do texto. E aí eu estava conversando com a minha esposa ontem sobre a questão da disciplina dos filhos. E ela está lendo o livro da Simone Quaresma, em que Simone coloca um ponto importante: a duração da sua ira após a disciplina do seu filho. E aí uma prática que Horebe fazia quando os meninos eram pequenos, os meninos, quando sabiam que iam ser disciplinados, já começavam a chorar. Horebe pegava pela mão, levava para o quarto, disciplinava, passava o tempo necessário lá no quarto. Mas quando abria-se a porta, tudo que Simone via eram os dois rindo e abraçados. Porque a mesma mão que disciplinou é a mesma mão que afagou. E eu falei para a Adna que eu lembrei de uma passagem de Nárnia, em que Lúcia ela olha para as patas de Aslan e ela pensa:
Que patas enormes. E ela diz algo mais ou menos assim: quão terrível seria se essas patas não servissem também para afagar, para abraçar. Quão terrível seria o nosso Deus, meus irmãos, se Ele fosse somente um Deus de ira e não fosse também um Deus de misericórdia. Então, na nossa disciplina com os nossos filhos, essa é uma pergunta importante: quanto tempo dura a sua ira depois que você disciplina as crianças? Ela não deve durar até o pôr do sol, como diz Paulo. Você tem que disciplinar, ser firme, mas a mesma mão que disciplina é a mesma mão que afaga. Então essas são, meus irmãos, as razões pelas quais nós precisamos lidar com a nossa ira pecaminosa. E aqui eu encerro o nosso estudo sobre esse livro, Ira, Arrancando o Mal pela Raiz, Dr. Robert Jones, editora Nutra, um livro excelente que eu recomendo com entusiasmo para os irmãos. Irmãos, temos alguma pergunta?